sem poda, sem corte algum, ó. A copa se formando sozinha, ó. Tá vendo? Outra. Olha só que lindeza. Sem corte, sem interferência, formando a copa sozinha. Outra. Olha aqui. Olha que bonitinha. Olha que perfeição. Tá vendo? Sem corte algum. Formando copa sozinha. Outra. Ó, formando a copa sozinha. Olha, outra perfeição. Olha que bonitinha. Outra. Sem corte algum. Formando copa sozinha. Ó. Olha que show. Ó. Outra. Olha aqui. Perfeição também. Sozinha. Oi, gurias e guris pitaieiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Pitaia em Foco. Eu me chamo Adriane Venzon, administradora ao lado do Bolívar. Tava com saudades de gravar, tava com saudades de conversar com vocês e guardei esta planta aqui. Eu tinha que fazer umas podas nela e quando eu olhei ela eu disse assim, tá perfeita para gravar um vídeo para voltar a conversar com o pessoal sobre poda de formação de copa, necessária ou não. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, que eu falo que eu nunca tinha feito poda de formação de copa, aí até incentivada pelo Bolívar eu fiz, né? Observei isso que eu tinha feito, que não deu certo, que atrasou as minhas plantas, né? E de que não era necessário, principalmente disso, que não era necessário. E eu vou falar de novo com vocês sobre isso, usando esta planta aqui. Então tá, vamos lá para algumas considerações, né? Vocês já devem ter visto alguns, que para quem tá chegando agora, né? Ou para quem já viu alguns vídeos que já estão aí no canal, eu falei, né? Eu nunca tinha feito poda de formação de copa, tá? E eu aprendi a plantar pitaia sem a poda de formação de copa. E eu aprendi a plantar pitaia em Santa Catarina, tá? Lá eles nunca tiveram não tinham pelo menos até então essa prática, né? E as plantas sempre fizeram a copa por si só. Aqui nesse pomar tinha plantas, meu primeiro pomar, que eu nunca tinha feito poda da formação da copa, e as plantas estavam com a copa formada, frondosas, lindas, maravilhosas. Da mesma forma nos outros dois pomares, que foram os 3 primeiros que eu fiz, ainda quando eu adquiri minhas primeiras mudas lá em Santa Catarina, tá? Então assim, ó, para mostrar para vocês que ela não é necessária, né? Claro, não é uma regra, né? Não é uma regra que tu tem que fazer e não é uma regra também que tu não tem que fazer. O que é importante nesse processo todo é tu observar, né? E exatamente o que aconteceu comigo. Eu comecei plantando, nunca tinha feito, né? Minhas plantas estavam com copa formada, frondosas, lindas, maravilhosas, né? Passei a fazer e vi que não deu certo, que deu errado. Por quê? Porque atrasou a planta, porque
quebrou a arquitetura dela, né? Deixou ela mais... senti que ela ficou mais frágil, né? Eu sempre digo assim, é como tu quebrar as pernas de uma criança que está aprendendo a caminhar. Não tem necessidade, né? Se a planta, ela faz por si só, por que tu vai promover um corte aqui para tu ter 3 brotos principais, se ela emite os 3 brotos principais sozinha, sem o corte? Sem contar que quando a planta é uma planta que tu quer o material dela, que tu precisa do material, como é o caso desta aqui, que eu tô propagando, eu quero mais é deixar crescer e depois eu vou tirando os brotos, né? E vou aproveitando para propagar e para fazer muda, certo? Então, eu vou mostrar para vocês no detalhe esta planta aqui. E eu guardei ela para quê? Para limpar aqui ela, tá? Para abrir a copa dela, porque, claro, eu também não quero deixar ela virar uma bagunça aqui em cima, né? Porque a gente sabe que se a gente não tiver controle sobre a poda, vai ficar difícil depois, né? Vai ficar difícil depois de tu fazer o manejo da planta. Então, esse é o momento certo, né, para mim, para tirar esses brotos aqui. Vão me gerar muda, vai me gerar material genético. E eu já vou estar com a copa já encaminhada, né? Porque ela emitiu os brotos sozinha, sem eu cortar. Eu vou podar agora aqui para vocês e depois eu vou mostrar para vocês como que ela vai ficar depois que eu abrir a copa dela. Esse termo sou eu que estou usando aqui, tá? Abrir a copa. Eu vou abrir a copa dela e deixar ela pronta, né? Para ela crescer com mais vigor, né? E para não fechar aqui por conta da incidência de luz, né? Que ela precisa de luz. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tirar aqui para vocês verem, tá? Eu tô com... vocês já viram nos vídeos que eu não tô usando mais 2 plantas por palanque. Não tô. Mas nesse caso aqui eu tô, porque isso aqui era a linha que eu tinha para botar material, né? Para botar o material genético que eu tô propagando. E eu botei 2 plantas aqui, tá? Isso pra mim não tá gerando problema nenhum. Então tem uma aqui e tem outra aqui na frente, tá? Eu vou limpar essa aqui de trás, ó, tá? E depois eu vou dar um zoom e vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Essa aqui já era pra mim ter tirado, mas eu não tirei. Deixei pra tirar com vocês, tá? Porque ele cresceu aqui embaixo, tá? Deixei porque eu precisava, que eu quero o material, tá? Senão teria tirado. Porque o certo, bonitinho, é tu conduzir ela limpa até ela chegar aqui em cima, tá? Mas como eu quero mudas dessa planta, essa aqui eu deixei, tá? Ó. Vou jogar aqui, não vai estragar porque eu tô em cima do amendoim, tá? Aí aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, ó, eu vou tirar essas 2 aqui, ó. Ui, dá uma dor no coração, mas eles já estão... Qual que é a moral de tu deixar isso? Principalmente quando tu quer propagar o material da planta, tá? É que tu tira os brotos já com uma idade do material vegetativo boa, para tu fazer com que ela se torne uma muda. Tamanho, padrão, no mínimo 30 centímetros, né? E não é um brotinho jovem, ó. Dói o coração? Dói, mas eu vou tirar aqui, ó. Olha a qualidade do material que eu tirei, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma muda que eu não teria ela se eu tivesse feito o corte aqui debaixo do pneu. Aí eu vou tirar outra. Ó, também. Aqui nesta planta tem uma aqui que eu também vou tirar, que eu não tinha limpado, né? Que, ó o tamanho da muda. Tá vendo? Olha quanto material eu já tirei, tá? Pronto. Nessa aqui de trás, eu vou deixar um broto, 2 brotos, 3 brotos. Agora eu vou tirar aqui da frente, ó. Aqui na frente, nessa planta da frente, a gente tem 1,
2, 3, 4, 5, 6. Não teria se eu tivesse feito o corte ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, já tava marcado, ó. Uma. Duas. E pronto, eu não vou tirar mais, ó. Porque eu fiquei com os cladódio principal aqui, tá? Que vai equilibrar a planta, ó, tá vendo? Um pra cá, o outro pra cá, tá? Isso aqui era o padrão natural que acontecia nas plantas quando eu não mexia nelas, tá? Certo? Tão bem enraizadas, grudadas no palanque. Aí aqui eu vou deixar 3 brotos, né? Não tem por que tirar esse aqui do meio, tá? Não tem. E vou deixar esse aqui também, ó, que ele também vai crescer e vai cair, tá? E aqui, da mesma forma, deixei o cladódio principal, deixei esse aqui, esse aqui e esse aqui. Poderia tirar esse aqui? Poderia tirar, mas não vou tirar, tá? E eu abri a copa dela. E de quebra, duas, ó, 2, 3, 4, 5, 6 mudas, tá? E a planta tá aqui aberta, tá? Com a copa dela formada, vai ramificar mais, sem corte algum. Não atrasei ela, não tirei o pique dela, né, do crescimento. E a copa tá aqui. E daqui mais uns meses eu mostro pra vocês como é que vai ficar essa planta aqui. Eu vou mostrar depois pra vocês que dessa mesma planta aqui, eu tenho outras que ela tá crescendo. E ela tá crescendo normalzinha, ó, um cladódio pra frente, um cladódio pra trás. E depois que ela vai emitir a brotação, ela tem um padrão bem legal. Era isso, gente. Queria mostrar pra vocês que não existe a necessidade de tu cortar aqui para que ela emita esses brotos. Tá aqui a prova. Ela emitiu os brotos sozinha, tá? Não atrasei, não perdi material, tá? Tô fazendo muda e a planta tá crescendo com todo vapor, com todo o vigor dela. E eu fico apaixonada quando eu vejo isso. Claro, poda é um processo importante na planta, tá? Quando surge os brotos aqui, é legal tu limpar, tirar, né? Para que ela cresça mais rápido. Também, se tu quiser o material genético, tu deixa crescer e depois tira, né? Abrir a copa, não deixar ela fechar muito, né? Porque ela vai precisar de luz, né? E se depois tu perde o time dela, aí perdeu, né? Aí tu não consegue, tu perde o controle da poda. E isso quando a planta é muito vigorosa, tá? Tem plantas que não são muito vigorosas, como é o caso dessa aqui, que eu não perderia o controle dela, tá? Porque eu diria que ela é mais esguia, slim, magrinha, né? Ela não é uma Undatus, uma Royal, que se tu piscar o olho e tu não podar ela, deu, né? Tu perde o controle. Aí vai te dar muito trabalho, tu não consegue nem chegar com o braço para podar. Então eu acho que ela tá perfeita aqui. Vou depois mostrar para vocês como é que ela vai continuar se desenvolvendo, né? E depois, quando ela estiver linda, eu acho que mais no final do ano, que ela vai crescer mais, aí eu vou mostrar para vocês que ela fez a copa por si só. Ela faz a copa por si só. Então aqui, ó, vamos mostrar em detalhe ela antes de eu abrir a copa dela. Estão vendo? Tá sem corte nenhum, ó. Olha aqui, ó. Quantos brotos ela fez, ó. Esse, 3, 4, esse aqui 5,
E esse aqui 6, ó, nessa planta da frente, tá? E a de trás fez esse aqui, que vai sair. Fez esse aqui do meio, esse aqui do meio, esse aqui que tava grudadinho, que eu tinha deixado aqui de propósito, e este. E nós vamos ver como é que vai ficar essa planta depois que eu limpar. Então, gente, ó como é que ela ficou de pertinho, depois que eu limpei ela, ó, tá vendo? Ó, deixei esse e esse na planta da frente. E este aqui, ó, tá? O cladódio principal tá lá. Ó. E na planta de trás, ó, deixei este aqui e deixei este aqui, ó, tá? Pode ser que esse aqui lá na frente eu tire, né? Vamos ver se ela vai emitir mais alguma coisa. E ficou assim a copa dela. Tá bonitinha e tá perfeitinha, ó. Viu? Daqui um tempo eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa planta aqui. Ah, é uma planta nova, tá? Esqueci desse detalhe. Eu botei ela no campo agora em dezembro, janeiro. Era isso, ó. Copa feita sem cortes. Gente, uma coisa muito importante para tu chegar nesse ponto aqui, tá? Como eu falei antes, não é uma regra que tu tenha que fazer essa poda de formação de copa aqui, tá? Não é regra, né? E também não é regra isso aqui que eu tô mostrando para vocês. O que que é importante nesse processo todo? Que vocês observem e que vocês avaliem o comportamento da planta, né? E tenham condições de perceber, de discernir depois o que que foi melhor para ela. Como é que ela se desenvolveu melhor. Ou fazendo assim, ou fazendo a poda de formação de copa. Isso é uma questão de observação, tá? Não é matemático e não é líquido certo. Então, eu acho muito válido que tu faça, que tu tenha oportunidade de testar das duas formas, para no final das contas tu tirar as tuas próprias conclusões, viu? Era isso. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Não esqueça de deixar o like de vocês, que é importante para nós, né? A gente tá meio devagar aqui com o canal, mas sempre que a gente pode, a gente traz conteúdo aqui para vocês, né? Até porque, se vocês forem buscar aí todos os vídeos do canal e fizer uma maratona, já tem muito conteúdo, né? Que a gente compartilhou e dá para tu aprender a plantar tranquilamente pitaia olhando esses vídeos. Tem muita dica legal. Certo? Era isso, não esqueçam de quando forem podar, esterilizar a tesoura, de preferência fazendo um dia de sol, né? Que aí já cicatriza aqui o corte, né? E para não criar nenhum probleminha de fungo e bactéria. Uma coisa muito importante, tá? Esse corte que as pessoas fazem para fazer a copa, tu tá machucando a planta, tu tá ferindo. É porta de entrada para doença. É fazer um corte desnecessário, né? E isso não é legal, né? Tu pode fragilizar a tua planta, pode entrar doença. Então, quando tu for cortar, mesmo que tu vá cortar no nó, tá? Como eu faço aqui, eu só corto no nó. Não esquece de esterilizar a tesoura e fazer em dia de sol, né? Pra já cicatrizar. Ou tem muita gente que usa canela, né? Eu não uso porque eu tenho o hábito de fazer isso em dia de sol. Já faço de manhã para passar o dia inteiro já cicatrizando, que o sol é um baita do cicatrizante. Certo, gente? Espero então de novo que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de deixar o like de vocês. Se gostaram do conteúdo, compartilhem, né? Para levar conhecimento para mais pessoas. E se não são inscritos no nosso canal, se inscrevam, que vai ser um prazer tê-los aqui com a gente. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!